nós fizemos uma assembleia, né, neste sábado, 12 de setembro, e nós estamos acompanhando com muita preocupação, né, uma pressão permanente sobre a necessidade de retomada de aulas presenciais, né, nas escolas da rede estadual. E isso também está ocorrendo pelo Brasil afora. O nosso entendimento, tanto aqui da PP, mas também da nossa confederação, a CNTE, é de que não há ambiente seguro para a retomada de aulas presenciais em 2020. Por isso que nós aprovamos que, caso haja uma convocação de aulas presenciais, né, mesmo que haja toda essa fala do protocolo de segurança, o que a gente tem acompanhado, Zé Roberto, com muita preocupação, com muita atenção, inclusive dos outros países, né, países que têm escolas com muito mais condições materiais do que as nossas, número de alunos por turma muito menor do que a nossa realidade, é de uma retomada do crescimento da doença em países como a França, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi muito grave agora, questão de um mês, 3 semanas atrás. Então, houve uma contaminação não apenas de estudantes, professores, né, servidores das escolas, mas de familiares de estudantes, colocando assim uma situação muito grave. Então, nós tiramos esse entendimento, é uma greve em defesa da vida, contrária à retomada de aulas presenciais em 2020. Aí, até o final do ano, tem que ir avaliando o que será o início de 2021. Aí a gente tem que avaliar mais para frente, Zé Roberto. Professor Leão, veja só, é perceptível que, com essa pandemia, teve uma discussão política correndo ao lado. E, até aqui agora, nesses últimos dias, eu ouvi algum comentário de que não, os professores não querem porque é da esquerda, porque é isso, porque é aquilo. Parece que está se tentando fazer de tudo uma politização entre direita e esquerda em razão dessa pandemia. E eu vou um pouquinho mais longe. Agora, com as eleições, parece-me que eles vão esquecer um pouco das mortes que vêm acontecendo e tentando jogar responsabilidade desse ou daquele lado. Vocês veem que existe essa política também dentro, quando vocês pedem para o não retorno dos estudantes? Alberto, nós temos uma preocupação, já desde o início da pandemia aqui no Brasil, dessa linha que a gente chama aí do negacionismo. Nós tivemos uma postura inicial que foi considerada muito adequada, do isolamento social, mas, especialmente por não termos assim um Ministério da Saúde que planeje, que dê uma linha nacional de orientação, mesmo que a gente saiba que os estados e municípios têm realidades próprias, e o Supremo Tribunal Federal colocou isso, e nós avaliamos que foi correto, porque precisa da atuação direta, primeiro dos prefeitos, e daí dos governadores do estado, mas combinado com uma linha nacional. Quando você tem uma conduta que estimula uma partidarização ou uma politização de um debate de pandemia, ela inevitavelmente vai colocar maiores dificuldades para a resolução dos problemas. Isso a gente está acompanhando também nos outros países. Então, nós temos, na realidade da educação, por exemplo, no estado do Paraná, uma categoria que está muito esgotada, porque tem muita gente a vontade da categoria, por exemplo, era poder estar nas escolas. Porque o trabalho, conforme está sendo feito já nesses 6 meses de escolas fechadas, ele está sendo muito cansativo, muito estressante,
Nós não tivemos planejamento, não tivemos formação para trabalhar com tecnologia à distância. Os estudantes não tiveram nenhuma preparação para poder assimilar essa nova proposta, então está muito desgastante, com pouco processo de aprendizagem na nossa avaliação, e esse trabalho tem sido muito estafante. Então, não é porque as pessoas queiram ficar em casa, porque para nós ficar em casa está sendo uma tortura. É o que a gente tem ouvido, por conta da forma do trabalho, né? E, lógico, muito também pela falta de condição das famílias. É um professor que tem 2, 3 filhos, estudantes, uma casa que normalmente não é uma casa ampla, que cada um pode ter o seu próprio ambiente de trabalho, você vai ter muito desgaste, muito cansaço, né? Então, não é por questões de politização, é por questões dos números que estão sendo colocados, né? O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de mortos, são mais de 131 mil pessoas oficialmente reconhecidas como falecidas pela Covid. Aqui no Paraná, nós vamos chegar aí a 4 mil mortos, né? Então, o vírus circulando aqui na cidade de Curitiba agravou o quadro na última semana, então saiu da bandeira amarela e voltou para a bandeira laranja, indicando que tem um nível de internamento, de contaminação que cresceu, né, nesse início do mês de setembro. Então, nós temos, e as escolas é um ambiente de mistura de estudantes e de pessoas de vários bairros diferentes, de comunidades diferentes, então é muito arriscado essa retomada, ainda que seja com um percentual menor de estudantes e por rodízios, né, Roberto? Professor, e uma pesquisa a nível nacional de que quase que 80%, se eu não estou enganado, dos pais que não têm confiança em mandar os filhos às escolas, porque o importante é ele cursar, o importante é ele estar na escola, mas ter segurança de que ele não vai ser contaminado e pode morrer uma semana depois. Exatamente. Então, as pesquisas no Brasil inteiro demonstram, inclusive, locais onde já houve uma tentativa de reabertura, mesmo com 30% de estudantes comparecendo por rodízio, foi muito baixa a procura. A maioria das famílias preferiram não enviar os filhos para as escolas. E no caso da cidade de Manaus, onde ocorreu uma movimentação escolar mais acentuada, primeiro de colégios particulares, depois na escola pública, foi uma explosão de contaminação de volta, e né, o estado da Amazônia, que já estava numa fase de superação da crise, viu o seu quadro se agravar assim em questão de uma semana. Então foi muito grave, não vale a pena, porque a gente tem um entendimento, Roberto, que um aprendizado que a gente não possa ter no dia de hoje, um conteúdo que não foi trabalhado esta semana, se você estiver bem de saúde, com vida, você vai ter tempo para frente, para recuperar, ainda mais com criança, adolescente, está na fase de juventude, mas mesmo a pessoa adulta que está na escola, ela tem que preservar a vida. Então, por isso que a gente fala assim, se tiver risco, e nenhum protocolo coloca uma segurança total, como a gente já falou, dos outros países, né? E a gente acompanhou, especialmente o caso da França, que foi muito cuidadosa, quando viu que estava assim, com a curva em completa queda, né, de contaminação, né, de número de óbitos, ela retomou com todos os cuidados, né, uma condição sanitária de escolas que realmente tem água, tem banheiro, tem material de limpeza, tem toda uma condição de funcionamento que nós não temos, e a gente viu a contaminação. E dessa contaminação, se uma única vida venha a ser perdida numa retomada precipitada, ainda que seja uma única vida, não terá valido a pena, porque o conteúdo que vai trabalhar nesse retorno, ele pode ser trabalhado depois. E mais ainda, pode falar, Roberto.
Não, diante de tudo isso que você está falando, e pelo que já foi encaminhado neste sábado, e que essa assembleia continua do transcorrer dessa semana, você acredita que a grande maioria decide por a paralisação caso haja a volta às aulas? Essa é a decisão, né? Nós aprovamos com mais de 90% de votos dos participantes uma greve contra a retomada presencial, né, neste ano de 2020. Nós vamos acompanhando todo o processo, né, se for necessário, a gente convoca uma nova assembleia, né, para reavaliar o quadro, mas entendemos que não há segurança nenhuma para a gente ter uma retomada de aulas aí, que seja em outubro ou novembro. Além do que, para voltar em novembro, nas vésperas do final do ano, com todo o investimento que precisa ser colocado, né, de gastos, inclusive, e mais ainda, Zé Roberto, se o processo de aprendizagem, para que ele ocorra, é preciso que tanto os professores, os servidores, o diretor, como os estudantes tenham segurança do local. Você imagina uma sala de aula com um número reduzido de alunos, o professor com medo de chegar perto do estudante, os estudantes com receio de chegar perto do professor, e daí vem a garotada que, às vezes, não tem noção do perigo, né? Esse medo, essa insegurança de que um pode acabar contaminando o outro, não favorece a segurança e o processo de liberdade para ensinar e aprender. Então, com a pandemia em curso, não vale a pena esse ambiente. Pelo que você está colocando, então, para ter uma segurança geral total e determinada, só quando pintar uma vacina, porque só isso vai dar uma sensação de segurança para toda a população, né? Em teoria, sim, né? Porque mesmo quando venham as vacinas, vai ter que ter um olhar muito cuidadoso de como que vai ser essa vacinação, que grau de segurança, de fato, terão essas vacinas, né? Porque elas podem ter uma imunização que não seja de 100%, né? Como a gente está aí acompanhando os debates, os estudos. A segurança efetiva é um combinado, né? Talvez com a vacina, mas também quando a gente perceber como foi em 2009. Em 2009, nós tivemos suspensão das aulas aqui no Paraná, durou poucas semanas, na época da epidemia, né? Não era chamada de pandemia, era uma epidemia de H1N1. Né? Teve um número reduzido de mortes e não foi 2 semanas, não mais, as autoridades médicas entenderam que não precisava continuar naquele isolamento. Aí voltou às aulas, foi feita uma reposição de conteúdos e venceu o ano letivo 2009. Então, ali foi o momento que deu a segurança, né? Necessária, não houve assim, um receio, né, Agora, a situação nos dias de hoje, né, Roberto, é muito diferente, porque aquele vírus, embora fosse muito violento, a possibilidade de contaminação dele era muito baixa. Ele só era, assim, no ato de uma pessoa no contato com a outra, né? No caso do Covid-19, já está comprovado que ele permanece no ar por algumas horas, no ambiente de ar-condicionado, você pode entrar depois que a pessoa contaminada já saiu, há horas, e acabar contaminado. Né? A mão tocando em superfície, maçaneta, em portão de prédio que esteja contaminado, vai favorecer a contaminação. Então, essa é a tragédia. Esse vírus, embora ele não seja o mais violento, no sentido do número de mortos, ele é muito contagioso. Então, por isso que a gente tem milhões de contaminados, e a tragédia só não é maior porque, de fato, muita gente se contamina e acaba se recuperando. Mas, assim mesmo, a gente está aí, né, no caso do Paraná,
já aproximando de 4.000 mortos. É uma tragédia, assim, sem... É a tragédia mais grave que a gente está tendo de saúde na história brasileira, né? A gripe espanhola, né, chegou a um percentual em nível de Brasil de 35.000 mortos. Hoje nós temos 131.000 mortos no Brasil. Então, é uma realidade, uma tragédia histórica a pior. Por isso que a gente entende, tem que preservar a vida. Por isso que a nossa greve ficou com esse título, Greve em Defesa da Vida, contrária a essa retomada presencial, ainda que seja por rodízio, com todos os protocolos, eles não têm garantido, de fato, uma segurança adequada.